Pensa só, toda vez que um profissional da medicina veste o jaleco, na verdade ele está assumindo um código. É um conjunto de regras superpoderoso, quase invisível, que guia cada passo, desde um diagnóstico simples até aquelas decisões de vida ou morte que a gente nem imagina. Pois é. Para muito além de anos de estudo e conhecimento técnico, existe essa estrutura ética e também legal que orienta tudo o que o médico faz. Mas afinal, que código é esse? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora. Então, esse código tem um nome oficial: Deontologia Médica. Para simplificar, pode pensar nele como se fosse o sistema operacional que roda por trás de cada consulta médica. Ele que diz não só o que o médico pode fazer, mas o que ele deve fazer. E é nisso que se baseia toda a confiança que a gente deposita neles. E aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Porque esse código, que tem raízes de milhares de anos, está enfrentando hoje desafios que ninguém nunca previu. A medicina moderna, com toda a sua tecnologia, está basicamente forçando a gente a reler e reescrever esse manual de regras tão antigo. Para a gente conseguir entender os dilemas de hoje, a gente precisa, primeiro, fazer uma pequena viagem no tempo. Porque, olha, a base desse código não é de ontem. Ela foi toda construída em cima de ideias filosóficas que vêm, lá da Grécia Antiga. E essa frase aqui, de Hipócrates, ela é um marco. É uma verdadeira virada de chave. Pela primeira vez, alguém diz com todas as letras que uma doença não é um castigo dos deuses, mas sim um fenômeno natural. Essa mudança de pensamento foi o primeiro passo para criar uma ética médica baseada na razão, na observação e não mais na superstição. E daí nascem os pilares: o dever de cuidar, a prudência para tomar decisões e, talvez o mais importante de todos, o consentimento do paciente. No fim das contas, a ética médica não é só sobre seguir uma lista de regras, mas sobre tomar decisões conscientes que respeitem a dignidade e a vontade de cada pessoa. E isso nos joga direto no meio do conflito principal. Como é que esses princípios tão antigos sobrevivem num mundo com tanta tecnologia, com direitos do paciente cada vez mais fortes e, claro, com uma pressão econômica gigantesca? É aqui que a tensão realmente começa. A tensão é exatamente essa que está na tela. A gente saiu de um modelo em que a palavra do médico era quase lei para uma realidade totalmente nova, em que a autonomia do paciente, o trabalho em equipe e os valores da sociedade toda têm um peso enorme nessa balança. E olha, isso não é só teoria, não. A Carta de Direitos dos Pacientes, lá da Associação Americana de Hospitais, por exemplo, torna-se a mudança bem concreta. Ela garante o direito à informação, o direito de dizer não a um tratamento e, um ponto super crucial, o direito de decidir sobre o fim da vida em casos de doenças incuráveis. Certo. Então a gente tem o código, tem os dilemas, mas fica a pergunta: quem é que garante que essas regras todas são seguidas na prática? Vamos dar uma olhada em como a profissão médica é regulada. A resposta para essa pergunta está nos conselhos de medicina. Eles funcionam na prática como os guardiões desse código. A missão deles é exatamente essa: fiscalizar e garantir que só os profissionais realmente qualificados e éticos recebam a permissão para cuidar da saúde das pessoas. E um ótimo exemplo de como esse rigor funciona é o famoso processo Revalida para médicos que se formam fora do país. Não é só chegar com o diploma na mão. A pessoa precisa passar por várias etapas, provas teóricas, provas práticas, tudo para provar que tem competência antes de conseguir o registro para trabalhar aqui no Brasil. E, claro, isso tudo nos leva a outra pergunta inevitável: o que acontece quando esse código é quebrado? Quando as regras são violadas? Bom, as consequências são bem sérias, tanto do ponto de vista ético quanto legal. As violações podem ir desde alguém praticando a medicina sem licença até um caso de negligência. Mas tem duas categorias que merecem um destaque, porque elas atacam o coração da confiança entre médico e paciente: o charlatanismo e o curandeirismo. O charlatanismo, em essência, é um crime de fraude, de enganação. E o ponto mais chocante é que ele pode ser cometido por um médico formado, com registro e tudo. O crime não é a falta de diploma, mas sim o ato de promover de propósito uma cura que a pessoa sabe que é falsa, secreta e infalível. E para isso não ficar abstrato, olha esse caso real, que é de arrepiar. Um médico usou o título dele para vender um tratamento secreto com uma fórmula própria para uma doença seríssima, se aproveitando da vulnerabilidade total da paciente.
Isso é a definição perfeita de charlatanismo. Tá. Mas quando um erro acontece, de quem é a responsabilidade? Existem basicamente duas maneiras de encarar isso. A teoria subjetiva, que é a mais comum, pergunta: o médico agiu com culpa? Já a teoria objetiva muda a pergunta para: o paciente sofreu um dano que precisa ser reparado independentemente da culpa? É uma discussão super profunda sobre onde a justiça deve mirar, na intenção do profissional ou no resultado para o paciente. Agora, olhando para frente, o cenário da medicina está passando por uma transformação radical. A tecnologia e as mudanças na sociedade estão criando dilemas éticos que, sinceramente, os criadores desse código nunca, jamais poderiam ter imaginado. Aquela imagem clássica do médico sozinho no seu consultório, ela está ficando cada vez mais rara. Hoje, a medicina é quase um esporte coletivo. O cuidado é feito por equipes com vários profissionais, com suporte de inteligência artificial e uma montanha de dados. Isso muda completamente o jogo. E esse cenário novo abre uns verdadeiros campos de batalha éticos. A gente está falando de engenharia genética, do risco de uma pessoa ser discriminada por causa do seu DNA, da responsabilidade de um robô que erra um diagnóstico. São desafios que a ética médica tradicional simplesmente não foi desenhada para responder. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta no ar, né? Será que essa nossa bússola ética criada séculos atrás ainda consegue nos dar o norte no mundo tecnológico que muda a cada minuto? A verdade é que não existe uma resposta fácil. Como essa citação nos lembra, a gente só sabe que já entrou numa era de conflitos muito complexos e confusos. As regras do jogo estão sendo reescritas agora, em tempo real. E o futuro dessa relação entre a medicina, a tecnologia e a própria humanidade, bom, esse continua sendo um caminho incerto, mas sem dúvida fascinante de se acompanhar.